Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Renan Russo. E eu sou a professora Giovana Galo. E a gente tá aqui para oficialmente voltar com o podcast. Finalmente, né? Porque assim, a gente já não faz esse podcast, já tem o quê? Uns 4 anos? 4 anos, bastante coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Obviamente que já virou história, né? Já não é nem atualidade mais. A galera já escreve Covid e um coração na frente. Nossa, né? Aqueles títulos de caderno, né? Bom, enfim. E a gente basicamente vai lançar aqui pra vocês um podcast por mês, pelo menos. E pelo menos uma vez por mês a gente vai trazer uma pauta aqui com as principais notícias do mês. Mas uma vez ou outra, vamos colocar assim, não vamos prometer nada, né, Renan? A gente não vai falar assim, vai ser a cada 15 dias, vai ser... Não. Uma vez ou outra a gente vai lançar aqui também grandes temas. Então pode ser que um podcast fale sobre um tema específico, como a gente pode relacionar ali na redação e tal. Mas esse podcast falando sobre as notícias mensais, a gente sempre vai ter. Então vamos lá para nossa pauta de notícias. Fim da saidinha é aprovado pelo Senado Federal. A Austrália discute direito a se desconectar. Cientistas discutem a criação de satélite para conter o aquecimento global. Polícia prende pais de autor de massacre em escola nos Estados Unidos e julga os culpados. Musk confirma o primeiro implante da Neuralink em seres humanos. Motoboy atacado a faca no Rio Grande do Sul é indiciado junto com o agressor. Essas são as nossas notícias, então vamos lá para os nossos comentários. Bom, então agora a gente vai começar falando sobre o fim da saidinha aqui no Brasil. Ainda não é efetivamente uma lei, então o Senado aprovou essa discussão, esse projeto de lei, que vai voltar agora para a Câmara. E agora a gente vai explicar um pouquinho melhor. O que é esse projeto de lei do fim da saidinha, então? A saidinha, inclusive, é um nome quase que carinhoso, né? Assim, esse diminutivo, né? A coisa do diminutivo no Brasil é muito maravilhosa. Você bota um diminutivo, parece que é tudo muito fofo. Isso, tudo muito bonitinho. Mas a questão é que a saída temporária de presos, né, que é o nome mais correto do negócio, é adotada efetivamente a partir da Lei de Execução Penal de 1984. E basicamente a lei que lista os principais requisitos para autorização de liberação de detentos. No caso, a legislação atual, ela vale para condenados de qualquer tipo de delito, exceto em caso de crime hediondo com resultado em morte. Bom, então as pessoas que assassinaram outras também já não têm esse direito hoje no Brasil, tá? Detentos podem sair temporariamente em datas comemorativas para visitar a família, curso profissionalizante, atividades de ressocialização, desde que eles cumpram os requisitos de 1. Comportamento adequado, 2. Ter cumprido 1/6 da pena em caso de réu primário e 1/4 se for reincidente, e 3, se ele obtiver a autorização de um juiz. E mudam algumas coisas, na verdade, né? Não todas, efetivamente, com esse projeto de lei. Porque ainda essa questão de sair para estudar, para realizar cursos profissionalizantes, com autorização judicial, isso não mudaria. O que mudaria nesse projeto de lei seria basicamente essas saidinhas em feriados. Então, feriado de Natal, por exemplo, Páscoa ou Dia das Mães, enfim, esses feriados eles já não mais seriam concedidos como um benefício ali de saidinha temporária para esses presos. Além disso, também fica vedada a saidinha para condenados por crime de violência ou de grave ameaça. Então você aumenta aí a quantidade de pessoas que não poderiam sair nessas saídas temporárias. Então, basicamente, antigamente era só para crime hediondo que envolvesse morte, né? Sim. E agora também existe essa questão de crimes com violência ou grave ameaça, né? Perfeito. Bom, E o fim total, né, assim, da saidinha em datas comemorativas. Exatamente. Agora, por que é que isso efetivamente virou uma discussão? Primeiro porque houve uma morte, infelizmente, né, de um sargento da Polícia Militar chamado Roger Dias da Cunha. E ele foi baleado durante uma perseguição. E ele foi baleado por um homem que estava em benefício dessa saidinha temporária. Um outro caso que gerou repercussão foi a fuga de 2 condenados por chefiar algumas das maiores facções do tráfico do Rio de Janeiro. E ambos estavam beneficiados pela saidinha de Natal, saíram e não voltaram mais. Desde então o projeto avançou no Senado, foi posto como pauta prioritária no Senado, e avançou com a imensa maior parte das bancadas sendo favoráveis ou indiferentes aí ao projeto. O que a gente precisa ter na cabeça quando a gente fala disso? Qual que é a discussão aqui para se ter em conta? Você tem 2 lados dessa situação.
de um lado, as pessoas que são a favor, né, desse fim da saidinha, e do outro as pessoas que são contra. A gente aqui vai expor os dois argumentos que estão sobre a mesa hoje, os principais debatedores, né, baseado no que a gente vem acompanhando nos jornais, né, as principais colunistas falando sobre o assunto. E o nosso trabalho aqui é tentar fazer você entender esses dois lados da discussão. Sim. Para que você possa elaborar um argumento, para que você possa refletir sobre ele e o que é que tem mais sentido nessa discussão toda. Então, para você entender, de um lado, tem as pessoas que vão ser a favor do fim da saidinha. Qual é costumeiramente o argumento que a galera tem utilizado? Primeiro que a saidinha ela é um dos benefícios que uma pessoa, que um detento pode ter, entre vários, tá? Assim, de progressão de pena, de redução de pena em vários aspectos. Então, para muitos dos analistas que a gente acompanhou, a grande questão, que vocês vão poder inclusive acompanhar aqui embaixo, porque a gente vai colocar o link, tá, assim, dessas reportagens aqui na descrição do vídeo, na descrição do podcast. Mas essencialmente quem é a favor vai colocar que essa saidinha é um benefício que permite que, de novo o que aconteceu, né, tanto com o policial quanto com as fugas, permite que essas pessoas saiam de volta às ruas, voltem de repente a cometer crimes, que recorrentemente você tem um certo número de detentos que não volta para o presídio, e com isso você acaba se colocando, né, inclusive foi o que um dos autores colocou aqui, se você se colocar no lugar de uma vítima que sofreu com uma determinada situação e ver o cara depois de cumprir 1/6 da pena fora, andando na rua de novo, tendo uma certa liberdade, podendo visitar a casa, podendo dar um rolê, vamos colocar assim, com pouquíssimo tempo de pena cumprida, que isso é revoltante, isso gera uma sensação de insegurança, isso gera uma sensação até de injustiça. De impunidade mesmo, dessa situação toda. Então, de novo, para quem é a favor, eu acho que inclusive é bem clara a questão do argumento, para quem é a favor, você permitir que um cara saia é você dar um benefício para uma pessoa que está em isolamento da sociedade por um motivo. Então é óbvio que para as pessoas que vão adotar uma posição mais punitivista, essa saidinha, né, como o próprio nome diz, que inclusive esse diminutivo ele não é só uma questão carinhosa, ele é realmente até uma questão irônica, né, assim, dos críticos da proposta, de dizer que, assim, como é que você permite que um cara saia. E até um outro argumento a favor do fim da saidinha seria também essa relação entre o Estado e os presidiários, que seria essa relação de quase que, olha, eu vou ter que te dar um benefício para que você não se rebele aqui dentro. Eu vou ter que te conceder alguma coisa para que algo que eu não quero não seja feito. Então, existe quase que um acordo nesse sentido. Essa saidinha seria quase que um acordo. Olha, você vai, em alguns momentos você tem essa liberdade para que a gente não tenha tantas tensões dentro do ambiente carcerário. É como se você reconhecesse que o Estado não tem poder mesmo de lidar com essas facções, enfim, com esses grupos dentro do presídio, que mostra, de novo, uma certa fraqueza, né? Mostraria uma certa fraqueza da parte do Estado em lidar com a questão. E, além do mais, a questão clássica, né? Assim, do desvirtuamento, virou até notícia do G1, na época, que eu me lembro de ler. Isso já fazem uns bons anos, vai me falhar exatamente o quanto. Já faz uns anos. Acho que uns 5, 6 anos, que foi quando a Suzane von Richthofen saiu no Dia dos Pais. Nossa, esse daí isso virou isso aí, todo ano, né? Isso sempre foi usado como argumento contrário à saidinha, né? Um clássico da argumentação contrária à saidinha. De que você tem uma pessoa que matou os próprios pais saindo no Dia dos Pais. Então, óbvio, acho que esses argumentos contrários à saidinha são até mais conhecidos, né, do que quem é efetivamente a favor da permanência dessa saída temporária. Agora, do outro lado dessa moeda, a gente tem as pessoas que defendem a saidinha e não o fim dela, tá? Por exemplo, a gente tem o colunista Thiago Amparo, que baseado em alguns dados do governo, ele diz que já existem critérios para que essa saidinha aconteça. Então, você não pode conceder para quem cometeu crime hediondo, como resultado de morte, que exige esse bom comportamento dos presos, exige também um tempo de cumprimento da pena, então ali 1/6 para réu primário, né, para quem
quem cometeu um crime pela primeira vez ali, vamos colocar assim, e 1/4 da pena para quem já é reincidente, e também exige essa autorização judicial. E como ele usou como dado ali um dado do próprio governo, que foi o fato de que 95% dos presos voltem, ele diz que, na verdade, esse sistema dá certo. As pessoas geralmente voltam, então é um número bem pequeno de pessoas que acabam não voltando, que fogem, né, basicamente. 5%, né? Que seria aí essa porcentagem de menos de 5%. Então, para ele não faz sentido discutir o que, na visão dele, tá dando certo. Porque pro Thiago e para, de novo, diversos autores que são contrários ao fim, né, da saidinha, quando você tem uma medida que tem 95% de eficiência, ela pode ser considerada como uma medida eficiente. Né? Se 5% não retornam, se 5% não voltam, não é a maioria dos 95% que, para que você tenha uma ideia, dá mais ou menos 50 mil presidiários, detentos, enfim, que são beneficiados pela lei. Dos 50 mil, se 5% não estão de acordo, se você tem uma falha, vamos dizer assim, da lei, em 5% dos casos, é uma parceria, uma parcela minoritária. Mas a grande questão do argumento do Thiago é que justamente quando você acabar com essa saidinha oficialmente, você vai fazer com que essas pessoas permaneçam mais tempo dentro do presídio, que essas pessoas aumentem ainda mais a tensão em relação a elas, pelo simples fato de que você tem uma convivência ali dentro de facções. Hoje a gente sabe, também por dados diversos até do próprio Ministério da Justiça, que as facções criminosas como o PCC, o Comando Vermelho, comandam muitos desses presídios, e você retirar direitos destes detentos só fortalece as facções. Ele vai passar mais tempo ali dentro, não há nenhum incentivo a partir de então a um bom comportamento dentro da cadeia, não há nenhuma forma de você, enfim, dar alguma coisa para que esse detento se mantenha, digamos assim, na linha, o que poderia inclusive prejudicar e dificultar o trabalho de carcereiros, de pessoas que lidam todos os dias com essa realidade. Estão ali cumprindo, né, a sua função e acabam tendo que lidar com esse tipo de violência. Além disso, eu acho que é importante a gente também pensar aqui, pragmaticamente, qual é a função do presídio. Né? Porque assim, no Brasil, em específico, muito claramente o sistema penal, o sistema prisional, ele é voltado para a ressocialização, pelo menos na teoria. Quando você escuta isso, às vezes parece uma coisa meio como assim, mas se você raciocinar bem, teoria, sim. A pena máxima no Brasil é 30 anos. Então vamos supor, se eu considerar que a função de um presídio é tirar o cara da sociedade e manter ele fora da sociedade, porque ele não tem condições de viver junto com as outras pessoas, então eu deveria ter pelo menos a possibilidade de uma prisão perpétua. Sim. Assim, não vou nem chegar na questão da prisão na pena de morte, mas assim, pelo menos a possibilidade de uma prisão perpétua, porque aí eu reconheço, de novo, não é nem a minha opinião, é uma questão prática. Se eu tiver uma prisão perpétua, eu reconheço que certos indivíduos não são aptos a voltar ao convívio social e eu isolo eles da sociedade, né, perenemente. Agora, se eu tenho uma pena máxima de 30 anos, quer dizer que o meu sistema prisional ele é voltado à ressocialização, de modo que eu corrija qualquer problema, enfim, qualquer questão que esse sujeito tenha tido e devolva ele ressocializado para a sociedade. Até porque, em teoria, se uma pessoa for condenada, ela tiver ali 20 anos, ela for condenada à pena máxima há 30 anos, ela vai sair com 50. Então, em algum momento, essa pessoa vai retornar à sociedade. Essa é a questão da ressocialização. Se essa pessoa vai retornar à sociedade, de repente, é necessário pensar qual vai ser a maneira de retornar à sociedade. Será que ela vai continuar violenta? Será que ela vai sair mais violenta do que ela entrou? Como que isso vai ser para as pessoas comuns, né? Pra gente que tá aqui fora? Como que a sociedade vai lidar com essas pessoas que já foram encarceradas? Então, assim, quando a gente fala de argumentos contrários, né, quando a gente fala de pessoas que são contra o fim da saidinha, elas estão dizendo, não dialega, elas estão dizendo justamente isso, que como é que você tem um sistema que é pensado, pelo menos de novo em teoria, para ressocialização, mas que você não permite um mecanismo que é justamente incentivador dessa ressocialização. É justamente o tipo de incoerência que faz com que a gente tenha a impressão de que às vezes o sistema prisional brasileiro, o sistema penal brasileiro, tente tampar o sol com a peneira. Porque se você pensar, se de novo, a ideia é
devolver o cara ressocializado para a sociedade, porque ele vai voltar para a sociedade, porque a pena máxima é 30 anos, então, se for retirada a saidinha, é preciso que haja, de repente, algum outro mecanismo de ressocialização mais eficiente para essa população. Ou a gente reconhece que não há possibilidade, né, de ressocialização, e aí a gente precisa mudar a legislação penal brasileira. Lembrando também que muitos destes detentos não são detentos que cometeram crimes violentos. Né? Quando você acaba totalmente com a saidinha em datas comemorativas, você está acabando com ela para todos os detentos. E aí você está punindo o cara que foi preso por uso de drogas, por exemplo, que inclusive já é outra discussão, se esse cara deveria estar no presídio ou se ele deveria estar recebendo um tratamento de saúde, se é uma questão de saúde pública ou de polícia. Você está incluindo toda uma gama ali de pessoas encarceradas que, de novo, não necessariamente tenham cometido crimes violentos e que, a partir do momento que não tem a menor possibilidade de sair, obviamente, você está ali aproximando elas dos grupos que controlam o presídio. Perfeito. Bom, então vamos deixar essa bomba aí na sua mão. Pense aí. E essas discussões, elas são muito amplas, na verdade, né? Elas são diversas, não existem só essas também, com certeza. Mas agora cabe a você decidir o que você vai pensar. Sou a favor, né, desse fim da saidinha? Sou contra? Por quê? Isso vai ser muito importante para que você consiga construir o seu próprio repertório para, por exemplo, uma prova de redação. Aqui a gente poderia pensar nesse argumento relacionado, por exemplo, a um tema específico. Poderia ser um tema desafios para ressocialização de presos no Brasil, né, de pessoas que já foram encarceradas no Brasil. Então, num tema relacionado a isso, a gente poderia tentar decidir primeiramente, bom, como que a gente vai ressocializar? Será que por meio da saidinha, depois de 1/6 da pena? Ou não, de outras formas? A gente vai construir outras maneiras de ressocialização desses presos? Como que a gente vai transformar a sociedade em um lugar mais seguro, né? Tendo em vista que essa ressocialização precisa existir de qualquer forma, depois que eles saírem, né? Então, tenta pensar sobre isso, reflete sobre essa questão, porque ela é uma questão pertinente e a gente vai ouvir falar muito sobre ela ainda. A proposta agora vai para a Câmara e a gente vai acompanhando aí qual vai ser o desfecho dessa situação. Agora a gente vai falar sobre a Austrália e a discussão sobre o direito de se desconectar. A questão aqui é que a Austrália se junta com a Alemanha, Itália, França e Bélgica. Entre os países, a Austrália ainda na discussão, mas se junta a esses países que já aprovaram, sobre o direito de você se desconectar da sua empresa. A questão é que na pandemia, muitas empresas passaram a utilizar o WhatsApp ou programas diversos para se comunicar com os seus empregados. E a partir do momento que você utiliza esses aplicativos, que em teoria você não se desconecta, porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas em nenhum momento você sai da internet. Todo o tempo você está ali no celular, todo o tempo você recebe notificações, e isso começou a ser utilizado, segundo alguns processos que vêm surgindo nessas regiões, de modo abusivo por empregadores, para que você seja obrigado a estar esperto, a estar atento ao seu celular o tempo todo. Então, um empregador fora do seu horário de serviço pode te mandar uma mensagem sobre um comunicado, sobre um aviso, cobrando alguma coisa, que ele espera que você veja por ser, de novo, algo da internet, e se você não vê, você pode acabar sendo punido. A lei da Austrália justamente vem nesse sentido. É uma medida para tentar impedir que o funcionário seja punido caso ele não responda a mensagem da empresa que tenha sido mandada fora do seu horário de serviço. Então, não é que a empresa não pode mandar mensagem para o funcionário. É que, na verdade, o funcionário não pode ser punido pela empresa caso ele não responda fora do horário estipulado de trabalho. Caso ele não cumpra. Então, por exemplo, a empresa pode mandar, de repente, alguma mensagem, mas o funcionário pode até responder, mas o funcionário, caso não responda, não pode ser punido, certo? Então, é uma discussão frequente essa questão das pessoas não estarem conseguindo se desconectar,
Não somente também em ambiente de trabalho, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, essa discussão já sendo pautada em relação aos alunos, por conta de vários aplicativos, várias tarefas, algo nesse sentido. Então a gente poderia pensar, inclusive, em um tema relacionado ao tema da VUNESP do ano passado. É possível um futuro offline? E aí a gente conseguiria usar essas discussões, essas leis, por exemplo, essa lei, inclusive, que já foi criada na Alemanha, na Itália, na França, na Bélgica, uma lei que impeça essa punição mesmo ao funcionário. E, de repente, pode ser que eu acho que essa discussão, na verdade, vai durar muito tempo e vai se relacionar a muitos âmbitos, não só o empresarial. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, justamente porque é uma temática abrangente, né? Então a gente consegue falar sobre vários aspectos da sociedade e porque a gente consegue relacionar vários temas também. Então, esse tema, é possível um futuro offline? A gente poderia colocar que sim ou que não, e aí, de repente, embasar com essa lei. Ou vamos pensar em algum outro tema, né? De repente um burnout, né? Uma questão ali, um sofrimento psíquico causado pelo excesso de trabalho. E aí, essa questão do funcionário não conseguir se desconectar pode, obviamente, estar atrelada a isso. E aí a gente conseguiria usar essa notícia para embasar uma redação sobre isso. Não me lembro exatamente onde eu vi, mas eu me lembro de uma postagem que eu estava olhando esses dias atrás, de um cara contando que ele tinha uma colega e que ela tinha um horário para mexer na internet. Então ela ligava o Wi-Fi do celular. Nossa, meu sonho. Entrava Sério? na internet, via o que ela tinha que ver, respondia o que ela tinha que responder, dava o tempo determinado dela ali, ela desligava a internet e continuava o dia dela. Nossa, você sabe que isso me lembra que eu vi uma menina esses dias falando sobre isso no próprio TikTok. Ela falou que ela tem um canal ali, ela tem ali um perfil no TikTok, e ela posta pelo menos uns 3 vídeos semanais, só que ela só entra ali no aplicativo uma vez a cada, acho que um dia sim, um dia não, e ela posta, responde comentários e tal, e isso é o suficiente, porque aí ela diz que ela não fica perdendo tempo ali. A brisa do cara foi, a pessoa entra e sai da internet. Que é uma coisa que a gente não raciocina, a gente não sai da internet a gente o tempo não todo. Tira, né, ali a gente não desconecta mesmo, né? Sim. Real. Não é nem em relação ao aplicativo, tipo, entrar ou não em um aplicativo, né? Sim. Essa questão mais de, internet. Não vou receber nem notificação, tá ligado? Eu vou entrar em modo avião agora. Boa. Acho que eu vou pensar sobre isso, viu? Na nossa próxima notícia, cientistas discutem a criação de um satélite para conter o aquecimento global. Isso daqui é muito bacana, cara. Isso daqui é tipo assim um guarda-chuva. É tipo um guarda-sol. Um guarda-sol. Perdão. Um guarda-sol, tá? Que vai ficar, basicamente, né, em teoria, que ficaria entre a Terra e o Sol. Olha que maluquice. Na órbita ali. Pra, obviamente, fazer uma proteção solar ali da Terra. Alguns cientistas que têm trabalhado nisso apontam que ele seria capaz de reduzir em até 2% a radiação solar, o que já reduziria em mais ou menos 1,5 graus a temperatura do planeta, que é justamente o que vem aumentando e o que vem gerando essas mudanças, esses climas extremos, né? O que é aquecimento global? A gente já sabe que é uma palavra um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que ele aquece certas regiões, ele gera excesso de chuvas, ele gera nevascas. Na verdade, gera uma instabilidade climática muito grande, né? Então, pode ser que seja muito frio, daqui a pouco muito quente. Então, é bem complexo. É um fenômeno complexo, né? Que acho que ficou muito claro no passado, né? Assim, óbvio que a gente percebeu nas médias históricas, você consegue analisar friamente, que efetivamente foi um dos anos mais quentes da história, mas você consegue analisar na pele, né? Se você não tem ar-condicionado, você sabe muito bem que assim, foi um ano terrível. A gente que não tem aqui, a gente sabe que foi um ano péssimo. Foi péssimo. Que é muito claramente, você teve um verão muito mais quente do que o comum, as chuvas então foram, né, colossais. E aí, de novo, como você já tem um certo pessimismo, se mesmo que o planeta pare de produzir os gases poluentes que têm gerado esse efeito, hoje, ainda assim, levaria muito tempo para que a temperatura se estabilizasse. Então, já se trabalha com outras alternativas. O problema é óbvio, um guarda-sol
Entre aspas. É muito caro, né? É muito caro, ele é muito grande. Eles estimam que custe, assim, trilhões. Sim, né, de talvez dólares. teria que ser algo mais ou menos do tamanho da Argentina, para que você tenha uma ideia. Olha. E aí você montaria ele aos poucos, né? Você iria mandando satélite por satélite, com o passar do tempo, até que ele conseguisse cobrir a extensão. Porque é muito caro, né? É um dinheiro muito expressivo e seria basicamente para ajudar basicamente todos os países, né? Todos os continentes ali, ou pelo menos a maioria. Então, seria um dinheiro que deveria ser, vamos colocar, a nível global. Então, todos os países deveriam estar alinhados para que essa tecnologia ela efetivamente existisse, justamente porque é uma tecnologia muito cara. Então, é uma discussão que não adianta acontecer só nos Estados Unidos, ou só na Argentina, ou só no Brasil, ou só no México, enfim. É uma discussão a nível, assim, global. Mas ao mesmo tempo, sendo prático, você não imagina uma construção global em que as pessoas paguem tudo da mesma maneira, né? Porque, assim, você não consegue colocar sobre o PIB da Inglaterra e dos Estados Unidos uma taxa equivalente ao PIB de outros países que hoje têm condições de miséria, sim, né? Assim, que às vezes malemar tem governo por conta de guerra civil. É aí que entra toda a questão, né? Esse é, eu acho que o grande de repente. Aí os países ricos reclamam que eles têm que bancar tudo, os países mais pobres reclamam que justamente os países ricos são os países ricos porque roubaram deles. E aí vira aquela briguinha boa, isso, aquela coisa boa. Uma discussão, a Assembleia da ONU padrão. É que não leva quase que nunca a lugar nenhum, né? Sempre muito bacana. Infelizmente, a maior parte das vezes não. Infelizmente. Agora, a gente vai falar sobre a prisão dos pais de um autor de massacre numa escola nos Estados Unidos. Essa história é maluca, hein? Nossa, essa história é muito maluca. Bom, basicamente, em 2021, um adolescente foi acusado, né, julgado, na verdade. Ele entrou, basicamente, em uma sala de aula e ele feriu 7 pessoas e matou 4. E esse menino, ele já tinha dado indícios de problemas, né, de transtornos mentais. E tinha, acho que teoricamente não, né, acho que foi comprovado que ele tinha pedido ajuda pra mãe dele em carta, né? O caso é maluco por quê? Porque os pais, pra que você entenda qual é a discussão, é uma das primeiras vezes em que os pais do autor de um desses atentados em escola estão sendo julgados por homicídio involuntário. Tá? O termo é homicídio involuntário. Eles teriam sido, digamos assim, parte omissa dentro da criação do menino, que na época era menor de idade, hoje já é maior de idade, já foi condenado à prisão perpétua, inclusive, mas que na época tinha 15 anos. E os pais estão sendo culpados porque a comunidade ao redor conseguiu juntar um conjunto de provas sobre o quanto haveria negligência da parte deles sobre o filho. Quais são as principais questões levantadas aí pela comunidade ali de Michigan a estes pais? Aparentemente, foram eles que compraram a arma para um menino de 15 anos. E diz que foi poucos dias, inclusive, antes do tiroteio. Eles compraram essa arma aí poucos dias antes e ela foi utilizada durante o tiroteio que vitimou 4 pessoas. Depois eles acharam um diário do menino e com várias frases perturbadoras e tal. E em um dos trechos do diário ele diz que ele falou para os pais, ele pediu ajuda psicológica para os pais e os pais negaram. E os pais meio que consideraram frescura dele. Ele teria relatado, inclusive, alucinações para os pais. E os pais ignoraram completamente. Para piorar a situação, na manhã em que efetivamente o ataque aconteceu... Isso foi maluco. Os pais tinham sido chamados... O menino foi para a escola. E os pais foram chamados na escola. Quando eles foram chamados na escola, o que tinha acontecido? O menino tinha entrado numa sala de aula e tinha feito um desenho meio perturbador, né? Assim, a mídia não quis descrever muito. Lá nos Estados Unidos eles têm uma preocupação maior em relação a não ficar dando mídia para ataque em escola. Porque né? Assim, acontece muito exato. lá. Exato. Então, eles foram chamados por um desenho perturbador que o menino tinha feito. Alguns colegas de sala se incomodaram com o desenho, mostraram para a coordenadora chamou os pais e os pais chegaram lá, disseram que tinham que ir trabalhar, meio que tinham mais o que fazer, e falaram assim, a gente não vai levar o moleque embora. E deixaram o menino lá, porque a recomendação foi, olha, não tá bem, né, psicologicamente, olha o desenho que ele fez, o negócio não tá
não tá legal. Leva ele embora. Precisa realmente tirar daqui pra efetivamente ter um tratamento e tal. Só que eles basicamente alegaram que não podiam, que tinham que trabalhar, enfim, e deixaram o menino. Nesse momento, ele voltou pra sala com a mochila. E sabendo das pessoas que tinham reclamado do desenho dele. Ele sabia, exatamente. E aí, o que acontece? Ninguém olhou a mochila do menino. E dentro tava a arma que eles tinham comprado uns dias antes. Então, ele voltou pra sala, nessa mesma manhã, e vitimou as 4 pessoas. Então, gera-se qual debate aqui? Qual é o grau de responsabilização que um pai pode ter sobre as atitudes de um filho? Então, óbvio que, inclusive, o advogado da família disse que, olha, pode ser que a mãe não fosse, abre aspas, entendo que ela não era necessariamente a melhor mãe do mundo, mas isso não é crime. Que é, óbvio, a grande questão, a grande alegação, porque até que qual é a extensão de que um pai pode ir para saber, né, assim, o que um filho está fazendo, ou quanto um pai pode ser responsabilizado sobre as atitudes de um filho menor de idade. Mas claro que existem outras discussões em relação a isso também. Então, tem também o professor Frank Vandervoort, vou falar dessa forma, tá? Que é também professor clínico de Direito na Universidade de Michigan. E ele falou que... vou abrir aspas também, tá? Não temo que isso abra as comportas para os pais serem acusados em um caso comum, se é que tal coisa existe. Acho que os fatos deste caso são tão únicos e extremos. Então, aqui a gente tem, basicamente, uma opinião de que esse caso em específico foi realmente muito único, muito extremo. Porque o menino, ele pediu ajuda pra mãe e pro pai. Tinha uma carta dele, inclusive, falando com a mãe, falando que ele tinha problemas, enfim, que ele queria ajuda. Então, ele falou com a mãe sobre isso. Depois, os pais... basicamente foram chamados ali na escola no dia em que tudo aconteceu e deixaram o menino ali. Então não foi um caso isolado, basicamente, não foi um único pedido de ajuda, né? A escola foi lá, a escola também interviu. Então é um caso muito único. Então também tem essa opinião. Só que na esteira desse caso a gente já tem mais 2. Então, em novembro, a gente teve o pai de um homem acusado de matar 7 pessoas num desfile de 4 de julho, se confessando culpado por conduta imprudente em relação ao filho, porque ajudou o filho a conseguir a arma. E no mesmo mês, a mãe de um menino de 6 anos que atirou na professora da primeira série foi condenada a 21 meses de prisão na Virgínia, depois de se declarar culpada por negligência infantil. E vamos grifar os 6 anos, né? O menino tinha 6 anos e ele atirou numa professora. Nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você consegue entrar ali numa loja, num supermercado. Vai de estado para estado. Você tem estados que você consegue... Estados que você consegue, Texas, né? Que você consegue entrar e comprar uma arma no Walmart. Você consegue tranquilamente. E aí a gente vai entrar de novo nessa discussão sobre armas e tal. Mas acho que para essa discussão aqui, o que a gente precisa pensar dela, tirar dela, é justamente qual é a extensão de responsabilidade que um pai pode ter sobre as atitudes de um filho. Sim, uma redação, por exemplo, a gente conseguiria pensar nessa questão da responsabilização dos pais em relação às atitudes dos filhos. Então aqui a gente tem um tema que a gente poderia usar essa notícia, né, todo esse caso maluco, para conseguir embasar um argumento. Então, mesmo a favor ou contra, a gente conseguiria utilizar esse caso dentro das duas concepções aí. E também nessa questão de facilitação, facilitação aí ao porte ou à posse de arma de fogo, né? Então a gente tem muitos ataques, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso poderia servir como vamos pensar, um argumento contrário à facilitação de porte ou posse de armas, por exemplo. Agora a gente vai falar sobre o famoso implante da Neuralink em humanos proposto aí pelo Musk. O Musk, tô falando do Elon Musk, né, pelo amor de Deus. O Musk é dono de várias empresas, Tesla, agora da X, né, antigo Twitter. Mas uma das empresas que mais chama a atenção do Musk, na realidade, é uma que chama Neuralink. O Musk já deu várias entrevistas, só para contextualizar um pouco antes da gente entrar nessa questão.
O Musk já deu várias entrevistas e eu destaco aqui uma que é bem famosa, qualquer coisa que eu consigo até colocar o link aqui na descrição do vídeo, dele no Joe Rogan, em que ele começa a falar mesmo. que ele começa a falar sobre as questões de uma série de assuntos. Ele inclusive está chapado. Nossa, ele mas inclusive ele acende, tá mal. Inclusive ele acende um cigarro de maconha bem grande, diga-se de passagem. Não façam isso em casa. Pelo amor Nem de Deus. fora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nem fora, nem lugar. Mas assim, e no meio da entrevista ele começa a realmente entrar numa questão de que ele é temeroso de onde é que a inteligência artificial vai chegar. Para ele, a inteligência artificial tem potencial de, em pouco tempo, sobrepassar as capacidades humanas e acabar dominando, de uma certa maneira, partes consideráveis do mercado. O que já basicamente está começando a acontecer, né? Assim, é uma discussão que a gente vai ter aqui também, mas assim, você começa a ver a inteligência artificial dominando partes substanciais do mercado, e se a humanidade, para ele, não der conta de evoluir na mesma velocidade que a inteligência artificial, talvez a gente fique obsoleto. Só que aí ele tem uma proposta para que a gente não se torne obsoleto, que é um pouco estranha, né? Não pode dizer o mínimo. Assim, a proposta peculiar. dele seria basicamente uma união. Uma simbiose, né? Uma simbiose, exatamente, é essa a palavra. Uma simbiose entre os seres humanos e a inteligência artificial. E a máquina, de uma certa maneira. E a máquina. Então, para que a gente efetivamente consiga conviver com ela, a gente deveria quase que se unir. E é isso que ele tá fazendo agora com essa questão da Neuralink. É um primeiro passo, vamos colocar aí. Ainda de modo muito incipiente, né? Com bons motivos, tá? Não, assim, ele tem ótimos motivos. Porque o que seria esse Neuralink? Seria basicamente... na verdade, a empresa chama Neuralink, né? Mas o que seria esse chip da Neuralink? Chama Telepathy. 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 Coisa boa. Essa propaganda da Apple. Exatamente. Basicamente, esse telepathy aí seria um chip colocado ali no crânio do ser humano, só que basicamente, a princípio, seria para devolver, por exemplo, alguma autonomia para as pessoas com paraplegia, tetraplegia ou com dificuldades visuais, algo nesse sentido, para que essa pessoa consiga se comunicar de forma melhor. Então, por exemplo, agora, no primeiro teste com esse chip, o indivíduo consiga, basicamente, olha que loucura, com o poder do pensamento, mexer em um teclado. Então ele conseguiria dar comandos a um computador. Esse chip, então, ele estaria conectado a um dispositivo de um computador ali, algo fora ali do indivíduo, e ele conseguiria dar alguns comandos para, obviamente, conseguir se conectar com as pessoas, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm tetraplegia ou a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença do Stephen Hawking, por exemplo, que não sabe, que você vai basicamente perdendo os movimentos, você já não consegue mais nem se comunicar, porque você perde a capacidade de movimentar os músculos ali necessários para fala. Então, para essas pessoas, realmente, esse chip, ele é quase que um milagre, vamos colocar assim. E essa é a justificativa do Elon Musk para efetivamente iniciar os estudos relacionados ao telepathy. A questão toda, por que isso é uma notícia recente? Esse chip já vem sendo desenvolvido há algum tempo, mas esse mês foi a primeira vez que foi aprovado um teste em seres humanos. Uhum. O chip é tão delicado que ele precisa ser inserido por um robô cirurgião, já pré-programado para fazer isso. O paciente, o Musk não apontou nome, não disse quem era, nem quais condições, tem mantido isso em sigilo, mas o paciente recebeu, segundo os relatos da própria Neuralink, o paciente está bem, e essa semana eles anunciaram que ele já conseguiu mexer o mouse com o pensamento. Olha lá, telepathy. Não aguento, não dá.
Bom, e aí você pode pensar, tá, mas isso é legal? Isso é legalizado? Legal no sentido de legalizado, né? Nossa, isso é bacana, não é nem isso, não é essa discussão. Isso é legalizado? Bom, nos Estados Unidos, realmente ele teve aprovação pra fazer isso, tá? Então a FDA, vou falar aqui bem abrasileiradamente, tá? Que seria essa agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos, concedeu à Neuralink, então a empresa do Elon Musk, uma aprovação para esses testes clínicos em seres humanos, porque esse chip ele já foi testado em animais anteriormente, só que é um pouco difícil, né, você saber exatamente até onde pode chegar, porque o cérebro de um animal, ele não tem as mesmas funcionalidades ali de um cérebro humano, né? E aí, quanto tempo deve levar esse estudo? Mais ou menos aí uma década, talvez um pouco mais. E é óbvio que vai precisar de um espaço amostral maior. Provavelmente vão ser utilizados de 5 a 10 pacientes pelo menos, para justificar que o chip é realmente seguro e que ele não traga nada de ruim. A longo prazo, esse é um primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo é você conseguir mexer no computador e se comunicar através do chip. Mas aí vem a ideia do Elon Musk, ó. Aí vem a verdade, vai. Segundo o Musk, no futuro ele pretende que o chip faça quase que como o Apple Vision Pro, caso você não viu, fica à vontade para procurar, tem feito nos Estados Unidos. Procura o vídeo no YouTube do Apple Vision Pro. É bonito e assustador ao mesmo tempo, assim. Exatamente. Porque ele cria, digamos assim, um ambiente que emula um computador, um tablet, enfim, que emula um dispositivo, mas visualmente. Assim. Então, o chip da Neuralink, no futuro, segundo o próprio Musk, pretende, por exemplo, você vai falar em uma língua, ele traduz automaticamente no seu ouvido, então você escuta na sua língua nativa. É basicamente pra gente se associar à inteligência artificial. Que você se associa a uma máquina. É a famosa simbiose que o Elon Musk está propondo. Olha lá, veja só. Será que a gente vai ver isso, né? Não sei, Giovana, não sei. Eu sempre tenho medo eu queria ver, pelo menos ver. Quando um bilionário propõe alguma coisa, eu tenho um pouco de medo, assim. Não, mas eu acho que seria legal de ver, assim. Vamos ver o que será que acontece. Imagina sussurrando, você vai falando alguma coisa assim, sussurra pra você em outra língua. Negócio na sua cabeça. Escutar música direto na sua cabeça. Isso deve também ser... Mas deve ser difícil para as pessoas que têm tendência a transtornos esquizofrênicos, por exemplo. Mas segundo ele, é justamente o chip consegue contrapor esses... A ideia do chip é que o chip consiga contrapor esses pensamentos intrusivos. Então, basicamente assim. um avanço medicinal, quase. É o que ele tem prometido, né? Assim, o que vai ser mesmo, só Deus pra saber. Bom, mas assim... a ideia toda, de repente, até que bacana, né? Claro que também tem consequências que a gente nem consegue imaginar ainda, né? Então, Black Mirror consegue. Black Mirror às vezes dá, porque eu tenho até medo de assistir Black Mirror, que o negócio é tão assertivo que eu fico até... Assistir um episódio, chora no banheiro. Chora no banheiro um pouquinho, né? Fica uma semana em crise existencial. Depois. Vomita de ansiedade. Exatamente, mas volta, né? Bom, aqui obviamente a gente consegue relacionar isso a vários temas, inclusive as consequências da inteligência artificial na sociedade. Então, a gente poderia pensar exatamente isso, num tema sobre as consequências da inteligência artificial para a população. A gente, obviamente, conseguiria pensar até numa consequência positiva em utilizar a inteligência artificial como um meio, de repente, de uma pessoa com paraplegia, com uma esclerose lateral amiotrófica, voltar efetivamente a conseguir desenvolver a comunicação, coisas que eles poderiam ter perdido, ou futuramente até desenvolver de novo esse movimento, quem sabe? A gente não sabe até onde esse chip pode chegar. Então, isso poderia ser algo positivo. Óbvio que a gente ainda cai muito naquela questão negativa de e o trabalho? E como que vai ser a questão do mercado de trabalho quando a gente já tiver, por exemplo, um diagnóstico fechado por um aplicativo, né? Cirurgias sendo feitas por robôs. Então, assim, até onde isso vai? Então, claro que tem coisas negativas, mas a gente poderia pensar, de repente, nessa solução aí para alguns transtornos físicos, psíquicos, que poderiam ser positivas, tá? E para fechar, né, nosso giro de notícias aí, o motoboy atacado a faca no Rio Grande do Sul, acho que vocês devem ter visto esse vídeo. Assim. Circulou bastante nas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok e tal. Vai ser indiciado junto com o agressor. A questão é que o motoboy Everton Henrique da Silva, que foi alvo de um ataque à faca feito por Sérgio Camargo, meu Deus,
Kupstais. Vamos fechar em Kupstais. Vamos fechar com o senhor Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, 71. Foi indiciado pela Polícia Civil junto com o seu agressor por suspeita de lesão corporal de natureza leve e desobediência. O caso você deve ter visto, o vídeo é o seguinte: você tinha um grupo de motoboys ali na porta do prédio e o Sérgio, que seria morador desse prédio, desceu pra confrontar esses motoboys. Ele desceu com uma faca. Em teoria, esses motoboys, eles estavam ali em frente a um prédio, eles estavam fazendo barulho. Eles estavam esperando alguma coisa, não lembro se era alguma comida que tinha. Eu não lembro exatamente qual era a situação, mas eles estavam ali esperando. E o Sérgio estava no prédio e decidiu que eles estavam fazendo muito barulho. E ele desceu com uma faca pra confrontar ali os motoboys, e ele foi aí pra cima do Everton. Ele até chegou a atingir o pescoço do Everton, mas não efetivamente feriu gravemente, e aí chamaram a polícia, né, obviamente. O Everton, nessa altura do campeonato, já tinha reagido ao ataque, aparentemente ele tacou 3 pedras no Sérgio. E aí, segundo o relatório, 3 grandes pedras. Nossa, aqui no relatório da polícia. 3 grandes pedras. E aí chega a polícia, e a polícia, sem identificar quem era o agressor, vai lá e não só confronta o Everton, que tinha sofrido a agressão, como ainda leva o Everton de viatura embora. Enquanto o Sérgio fica lá, você vê no vídeo ele rindo e tal. E aí o que acontece? Qual que é a informação que eu acho que é importante a gente dar aqui? O Everton é um cara negro, enquanto o Sérgio, que desceu com a faca, é um cara branco. E de mais idade também, ali, aparentemente com 60 anos. 71. Verdade, 71. E aí, esse vídeo viralizou nas redes e todo mundo começou a até comparar, obviamente, com outras abordagens policiais, falando, eles chegaram e eles viram tudo acontecendo, e óbvio que o entendimento foi de que o cara negro seria ali o agressor efetivamente. Então, isso gerou muita discussão nas redes, vocês devem ter visto em algum momento, e realmente tem se falado muito sobre essa questão. Só que o laudo da polícia, o que está sendo apontado no laudo da polícia, é que, depois do inquérito, segundo a polícia do Rio Grande do Sul, a corregedoria, para ser mais preciso, a sindicância da Corregedoria Militar da Brigada Militar considerou que a abordagem dos policiais foi adequada. E é isso que a gente quer chamar a atenção. A Corregedoria considerou a abordagem dos policiais adequada, vai indiciar não só o Sérgio pela facada, como o Everton por ter respondido a facada e por ter resistido à prisão. E a partir disso, nega-se o pedido do advogado do Everton de que o Sérgio fosse indiciado por tentativa de homicídio. Porque afinal, se você desceu com uma faca e foi com uma faca pra cima de outra pessoa, seria tentativa de homicídio. Não foi o que aconteceu. O caso está sendo julgado como o Everton vai ser indiciado por lesão corporal leve e por desobediência, enquanto que o Sérgio vai ser indiciado por lesão corporal leve também. Então não seria uma tentativa de homicídio e uma legítima defesa. A única coisa que a sindicância concluiu que houve transgressão disciplinar foi o fato do Sérgio não ter sido levado no porta-malas da viatura da mesma maneira como foi o Everton. Porque o Everton, que é o motoboy, ele foi levado no porta-malas, na viatura, e o Sérgio, que é o cara da facada, foi levado ali tranquilamente. Aparece rindo, inclusive. Ele aparece rindo e tal, e ele foi levado lá dentro da viatura sem nenhum tipo de problemas maiores. Enfim, para você que viu esse caso, que acompanhou a repercussão em relação a ele, só para te pôr a par do que a polícia, né, do Rio Grande do Sul definiu. Claro que a discussão entra nesse sentido, de até que momento a abordagem ela foi eficiente, entendeu? Então essa abordagem policial como sendo uma consequência, de repente, de um racismo estrutural. E aí a gente poderia colocar isso num tema de redação e utilizar como embasamento o conhecimento de mundo, repertório, para que a gente consiga fazer um bom texto também, né? Para além de pensar sobre isso, de ver e analisar a sociedade, a gente também consegue levar aí para redação. Gente, essas eram as notícias que a gente tinha para vocês essa semana. Espero que você goste, espero que você entenda. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Fechadíssimo, galera. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até!